Responsabilidade por omissão do Estado. A responsabilidade por omissão do Estado surge quando o poder público deixa de cumprir um dever legal ou de agir para evitar um dano que era previsível e possível de ser impedido. Esse tipo de responsabilidade se fundamenta na ideia de que o Estado, ao se omitir em situações em que deveria agir, viola sua obrigação de proteção e cuidado com os cidadãos, podendo gerar prejuízos que precisam ser reparados. Diferentemente dos atos comissivos, nos quais a atuação ativa do Estado causa o dano, na omissão o problema decorre justamente da inação ou insuficiência de medidas tomadas. Essa modalidade de responsabilidade não é, em regra, objetiva, pois exige a comprovação de culpa ou dolo da administração pública. É necessário demonstrar que a omissão estatal foi decisiva para a ocorrência do dano e que houve negligência, imprudência ou imperícia no cumprimento de suas funções. Um exemplo clássico é a falta de manutenção de uma ponte que, por estar em condições precárias, acaba desabando e causando danos materiais e humanos. Nesse caso, a inércia do Estado em assegurar a segurança da infraestrutura pode configurar omissão. A omissão pode ser classificada como genérica ou específica. A omissão genérica ocorre quando o Estado falha em suas obrigações gerais de garantir segurança, saúde, educação ou outros direitos básicos. Um exemplo seria a ausência de policiamento preventivo em uma área reconhecidamente violenta, o que permite a ocorrência de crimes. Já a omissão específica refere-se a situações em que o Estado tem o dever legal de agir em casos concretos, como a obrigação de socorrer vítimas de desastres naturais ou garantir a segurança de um evento público. O nexo causal é uma questão central na responsabilização por omissão. Para que o Estado seja responsabilizado, é necessário provar que sua inação foi determinante para o prejuízo sofrido. Isso significa que, caso o dano fosse inevitável mesmo com a atuação estatal, não há como atribuir responsabilidade ao poder público. Por exemplo, se um deslizamento de terra ocorre devido a chuvas extremamente intensas e imprevisíveis, o Estado pode não ser responsabilizado, a menos que fique claro que medidas preventivas poderiam ter evitado o desastre. Outro aspecto relevante é o dever de vigilância e fiscalização do Estado em relação a atividades de terceiros. Quando o poder público não fiscaliza devidamente atividades que envolvem riscos à coletividade, como a operação de barragens, a negligência pode configurar omissão. Um exemplo emblemático é o rompimento de barragens de rejeitos, em que a falta de fiscalização eficiente contribui para a ocorrência do desastre, gerando graves danos ambientais e sociais. No campo da saúde pública, a omissão do Estado pode ter consequências diretas para a população. A falta de medicamentos em hospitais, a demora no atendimento de emergências ou a ausência de políticas de prevenção para doenças endêmicas são exemplos de situações em que a inação estatal pode gerar danos irreparáveis. Nesses casos, a responsabilização busca não apenas reparar os prejuízos, mas também incentivar a melhoria das práticas administrativas. A segurança pública é outra área onde a omissão do Estado é frequentemente discutida. Se um cidadão sofre um crime em uma região conhecida pela alta criminalidade e onde há ausência ou insuficiência de policiamento, pode-se argumentar que o Estado falhou em seu dever de proteger a integridade da população. No entanto, a responsabilização nesses casos depende da análise de fatores como previsibilidade, disponibilidade de recursos e adequação das medidas tomadas. Os desastres naturais também são situações em que a omissão estatal pode ser questionada. Embora eventos como enchentes, terremotos ou ciclones sejam inevitáveis, o Estado tem a obrigação de adotar medidas preventivas, como a construção de sistemas de drenagem, o monitoramento de áreas de risco e a elaboração de planos de evacuação. A ausência dessas ações, quando demonstrado que eram possíveis e necessárias, pode configurar omissão. No direito ambiental, a omissão do Estado pode ser particularmente grave, pois seus efeitos muitas vezes são irreversíveis. A falta de fiscalização em áreas de desmatamento ilegal, a ausência de políticas de preservação de biomas ou o descaso com a recuperação de áreas degradadas são exemplos de situações em que a inação estatal contribui para danos ambientais severos, afetando tanto o equilíbrio ecológico quanto as comunidades que dependem desses recursos. A responsabilidade por omissão também se aplica às entidades delegadas pelo Estado para a prestação de serviços públicos. Concessionárias de transporte, saneamento ou energia, ao deixarem de adotar medidas de segurança ou de manutenção, podem ser responsabilizadas por prejuízos causados pela omissão. Nesse caso,
A responsabilidade recai inicialmente sobre a entidade privada, mas o poder público pode ser acionado caso fique demonstrado que houve falha na fiscalização. É importante destacar que a omissão do Estado nem sempre resulta em responsabilização. Existem situações em que a inação é justificada por limitações de recursos, prioridades administrativas ou pela inexistência de um dever legal claro de agir. O desafio está em identificar se a omissão foi realmente decorrente de negligência ou se era inevitável diante das circunstâncias. A aplicação de excludentes de responsabilidade, como força maior ou culpa exclusiva da vítima, também se faz presente nos casos de omissão. Por exemplo, se um indivíduo ignora avisos claros para evitar uma área de risco e acaba sofrendo um acidente, o Estado pode não ser responsabilizado, pois a culpa seria atribuída exclusivamente à conduta imprudente da vítima. A responsabilização por omissão tem um caráter pedagógico, pois incentiva o poder público a adotar uma postura proativa na proteção dos direitos e interesses da coletividade. Ao reconhecer os danos causados pela inação e buscar repará-los, o Estado demonstra comprometimento com os princípios da dignidade humana e da justiça social. Em suma, a responsabilidade por omissão do Estado é um tema complexo, que envolve a análise cuidadosa de deveres legais, previsibilidade de danos e disponibilidade de recursos. Seu objetivo principal é garantir que o poder público cumpra seu papel de proteger os cidadãos e prevenir prejuízos, fortalecendo a confiança na administração pública e promovendo o respeito aos direitos fundamentais. É um mecanismo essencial para equilibrar as relações entre o Estado e a sociedade, assegurando que a inação não comprometa os interesses coletivos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!